Hoje eu queria começar falando sobre número binomial. A gente define o número binomial n sobre p da mesma forma que a gente define a combinação de n elementos tomados p a p, ou seja, é n fatorial por n menos p fatorial, p fatorial. Então vamos calcular aqui alguns casos especiais de números binomiais. Se eu tiver n sobre 0, isso aqui por definição vai ser n fatorial por n menos 0 fatorial, 0 fatorial, ou seja, 1. Se eu tiver n sobre 1, eu vou ter n fatorial por n menos 1 fatorial, 1 fatorial, ou seja, n. Se eu tiver n sobre n, eu vou ter n fatorial por n menos n fatorial, n fatorial, o que vai ser 1. N sobre p e n sobre n menos p são chamados de binomiais complementares. O que seria n sobre p? Bom, isso seria n fatorial por n menos p fatorial, p fatorial. E o que seria n sobre n menos p? Seria n fatorial por n menos n mais p fatorial, n menos p fatorial. Só que esse n corta com esse n, então eu vou ter n fatorial por p fatorial, n menos p fatorial, que é a mesma coisa que n fatorial por n menos p fatorial, p fatorial. Então, como isso é igual a isso, a gente tem aqui binomiais complementares. São equivalentes. Bom, se dois números binomiais são equivalentes, então eles são iguais ou complementares. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma equação 11 sobre m menos 1 igual a 11 sobre 2m menos 3. Então, a primeira hipótese seria de que esses números binomiais são iguais. E nesse caso, eu vou ter que m menos 1 é igual a 2m menos 3, então m é igual a 2. Uma segunda hipótese seria de que esses números binomiais são complementares, então, hipótese 2, complementares. E nesse caso, eu vou ter que 11 menos m menos 1 é igual a 2m menos 3. Então, 11 menos m mais 1 é igual a 2m menos 3. Então, 3m vai ser 15. Então, m vai ser 5. Então, 2 e 5 são as soluções dessa equação aqui em cima. Agora, vamos apagar isso aqui e vamos pensar aqui no triângulo de Pascal. Vamos supor que eu pego os números binomiais e coloco eles da seguinte maneira. Eu tenho aqui numerador 0, numerador
1, numerador. 2, numerador. 3, numerador. 4, numerador. 5, e isso continua até eu ter um numerador n. E eu vou ter aqui o denominador 0, denominador 1, denominador 2, denominador 3, denominador 4, denominador 5, e isso até chegar num denominador n. Então, eu vou ter aqui 0 sobre 0, aqui eu vou ter 1 sobre 0, aqui eu vou ter 1 sobre 1, aqui eu vou ter 2 sobre 0, aqui eu vou ter 2 sobre 1, aqui eu vou ter 2 sobre 2, aqui eu vou ter 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3, 4 sobre 4, 5 sobre 0, 5 sobre 1, 5 sobre 2, 5 sobre 3, 5 sobre 4, 5 sobre 5. Por fim, eu vou ter aqui n sobre 0, n sobre 1, n sobre 2, n sobre 3, n sobre 4, n sobre 5, até chegar no n sobre n. Você deve estar se perguntando por que eu não escrevi, por exemplo, o 0 sobre 1, 0 sobre 2, enfim, o 1 sobre 2. Isso acontece porque a gente define n sobre p como sendo n fatorial por n menos p fatorial, p fatorial. Para que exista n sobre p, tem que existir n fatorial, n menos p fatorial e p fatorial. Só que só existe fatorial de número natural. No triângulo de Pascal, n e p vão ser sempre naturais. Então, para que exista n sobre p, a gente tem que garantir que n menos p seja natural. Então, a gente tem que garantir que n menos p seja maior ou igual a zero. Então, n maior ou igual a p. Então, não existe, por exemplo, 0 sobre 1, porque nesse caso você tem um n menor que o p. Bom, de qualquer forma, vamos calcular aqui os números binomiais e substituir eles pelos seus respectivos valores. Então, qualquer número binomial n sobre 0 vai ser igual a 1. Então, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, 1, 1 e 1. Eu também mostrei que qualquer número binomial n sobre n vai ser igual a 1. Então, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. A gente também viu que qualquer número binomial n sobre 1 vai ser o próprio n. Então, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5 e aqui é n. Agora, a gente precisa calcular isso aqui. 3 sobre 2 vai ser 3 fatorial por 1 fatorial, 2 fatorial, ou seja, 3. 4 sobre 2 vai ser 4 fatorial por 2 fatorial, 2 fatorial, ou seja, 6. 4 sobre 3 vai ser 4 fatorial por 1 fatorial, 3 fatorial, ou seja, 4. 5 sobre 2 vai ser 5 fatorial por 3 fatorial, 2 fatorial, ou seja, 10. 5 sobre 3 vai ser 5 fatorial por 2 fatorial, 3 fatorial, que é 10 também. 5 sobre 4 vai ser 5 fatorial por 1 fatorial, 4 fatorial. Então, 5. E aqui vai depender do n, né? Então, a gente não pode completar. Então, vamos ver algumas coisas aqui. Primeiro, eu tenho aqui a linha de numerador 0, essa aqui vai ser a primeira linha. A linha de numerador 1 é a segunda linha. A linha de numerador 2 é a terceira linha. Enfim, a linha de numerador n é a n mais 1ª linha. Então, quando você estiver falando sobre o triângulo de Pascal, você não confunde, por exemplo, a linha de numerador 4 com a quarta linha. São coisas distintas. Segunda coisa é a seguinte. A linha de numerador 0 tem um elemento. A linha de numerador 1 tem 2 elementos. A linha de numerador 2 tem 3 elementos. Então, a linha de numerador n vai ter n mais 1 elementos. Terceira coisa é a seguinte. Toda linha ela vai começar e terminar com 1. Repara, você tem aqui 1, 1, 1, 1, 1, 1, enfim. Isso acontece porque cada linha ela vai começar com n sobre 0, que é 1, e vai terminar com n sobre n, que também é 1. Agora, a quarta coisa.
Repara que 1 com 1 dá 2. 1 com 2 dá 3. Por exemplo, 2 com 1 dá 3. 3 com 3 dá 6. 1 com 4 dá 5. De fato, sempre que eu pegar um elemento aqui e somar com o que está à direita, vou obter como resultado o que está aqui embaixo. E a gente pode provar isso aqui facilmente. Vamos pegar aqui um elemento n-1 sobre p-1. Ao lado dele vai estar o n-1 sobre p. E abaixo desse aqui vai estar n sobre p. Bom, o que seria n-1 sobre p-1? Seria n-1 fatorial por n-1 menos p mais 1, ou seja, n menos p fatorial, p menos 1 fatorial. Multiplicando p em cima e embaixo, eu vou ter o seguinte: n menos 1 fatorial vezes p sobre n menos p fatorial, p que multiplica p menos 1 fatorial. Então, fica n menos 1 fatorial vezes p sobre n menos p fatorial. O que é p vezes p menos 1 fatorial? É p fatorial. Agora, vamos pegar aqui o elemento à direita. O que vai ser n menos 1 sobre p? Vai ser n menos 1 fatorial sobre n menos 1 menos p, ou n menos p menos 1 fatorial, p fatorial. Multiplicando em cima e embaixo por n menos p, vai ficar assim: n menos 1 fatorial, n menos p, sobre n menos p, que multiplica n menos p menos 1, fatorial, p fatorial. Então, fica n menos 1 fatorial, que multiplica n menos p, sobre... O que é n menos p que multiplica n menos p menos 1 fatorial? É n menos p fatorial. Então, n menos p fatorial, p fatorial. Então, agora vamos supor que eu somo esse resultado aqui com esse resultado aqui. Eu vou ter tudo sobre n menos p fatorial, p fatorial, n menos 1 fatorial em evidência, p mais n menos p. Esse p com esse p vai embora, então fica n que multiplica n menos 1 fatorial sobre n menos p fatorial, p fatorial. Só que o que é n que multiplica n menos 1 fatorial? É n fatorial. Então, isso aqui é a mesma coisa que n fatorial sobre n menos p fatorial, p fatorial, que é, por sua vez, n sobre p. Então, a gente provou que sempre que a gente pegar um elemento e somar com o que está à direita, a gente tem o de baixo aqui. Formalmente, isso aqui é chamado de relação de Stiefel. Bom, a quinta coisa que eu queria mostrar é o seguinte: os elementos de uma linha estão dispostos simetricamente. Repara, vamos pegar, por exemplo, aqui a linha de numerador 2. Eu tenho 1, 2, 1. Ou então a linha de numerador 3, eu tenho 1, 3, 3, 1. Ou então a linha de numerador 4, 1, 4, 6, 4, 1. Isso tem uma simetria em cada linha. Isso acontece porque binomiais complementares são equivalentes, né? Então, vamos pegar aqui a linha de numerador 3. Você vai ter 3 sobre 0, e aqui você vai ter 3 sobre 3 menos 0. Então, esses binomiais são complementares e, portanto, são equivalentes. Então, você vai ter 1, 1. Aí você pega aqui 3 sobre 1 e 3 sobre 3 menos 1. Você vai ter binomiais complementares e, portanto, equivalentes. Então, 3, 3. E a mesma ideia se aplica a todas as linhas. Agora, vamos pegar aqui a linha de numerador 0. Qual que vai ser a soma dos elementos dela? Vai ser 1, que é a mesma coisa que 2 elevado a 0. Agora, na linha de numerador 1, a soma vai ser 2, que é 2 elevado a 1. Na linha de numerador 2, você vai ter 4, que é 2 elevado a 2. De fato, na linha de numerador n, você vai ter 2 elevado a n. A gente pode provar isso aqui da seguinte maneira. Vamos pegar aqui uma linha n sobre 0, n sobre 1, n sobre 2, enfim, até chegar em n sobre n. Embaixo eu vou ter n mais 1 sobre 0, n mais 1 sobre 1, n mais 1 sobre 2, até chegar em n mais 1 sobre n.
e depois acaba com n mais 1 sobre n mais 1. O que vai ser a soma dos elementos desta linha aqui? Vai ser n mais 1 sobre 0, mais n mais 1 sobre 1, mais n mais 1 sobre 2, mais n mais 1 sobre n, mais n mais 1 sobre n mais 1. Só que a gente sabe que n mais 1 sobre 0 é a mesma coisa que n sobre 0, porque todo número binomial n sobre 0 vai ser 1. Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira: n sobre 0 mais n mais 1 sobre 1, por Schiffel, é n sobre 0 mais n sobre 1. Então, n sobre 0 mais n sobre 1. Mais n mais 1 sobre 2, por Schiffel também, é a mesma coisa que n sobre 1 mais n sobre 2. Então, n sobre 1 mais n sobre 2. Mais n mais 1 sobre n, por Schiffel, é a mesma coisa que n sobre n menos 1 mais n sobre n. Então, n sobre n menos 1 mais n sobre n. Mais n mais 1 sobre n mais 1 é igual a n sobre n, porque qualquer número binomial n sobre n vai ser igual a 1. Então, n sobre n. Então, fica 2 n sobre 0, mais 2 n sobre 1, mais 2 n sobre n. Colocando 2 em evidência, fica 2 que multiplica n sobre 0, mais n sobre 1, mais n sobre n. Então, o que a gente concluiu é o seguinte, que a soma dos elementos de uma linha é o dobro da soma dos elementos da linha anterior. Então, sabendo disso, a gente pode fazer o seguinte. Na linha de numerador 0, a soma vai ser 2 elevado a 0. Na linha de numerador 1, usando o que a gente achou aqui, vai ser 2 vezes 2 elevado a 0, que é 2 elevado a 1. Na linha de numerador 2, a soma vai ser 2 vezes 2 elevado a 1, que é 2 elevado a 2. Enfim, dessa forma, a gente pode afirmar que na linha de numerador n, a soma vai ser 2 elevado a n. Bom, a sétima e última coisa que eu queria mostrar para vocês no triângulo de Pascal é a seguinte. Vamos pegar aqui as linhas de numerador menor ou igual a 4 e vamos pensar nos elementos dessas linhas como se fossem os logaritmos de um número. Ou seja, na linha de numerador 0, eu vou ter o número 1. Na linha de numerador 1, eu vou ter o número 11. Na linha de numerador 2, eu vou ter o número 121. Na linha de numerador 3, eu vou ter o número 1331. E na linha de numerador 4, eu vou ter 14.641. 1 eu posso escrever como sendo 11 elevado a 0. 11 eu posso escrever como sendo 11 elevado a 1. 121 eu posso escrever como sendo 11 elevado a 2. 1331 é 11 elevado a 3. E 14.641 é 11 elevado a 4. A gente pode pegar uma calculadora para conferir. 11 elevado a 3 vai ser, de fato, 1331. 11 elevado a 4, de fato, é 14.641. O que acontece para a linha de numerador maior ou igual a 5 é o seguinte. Vamos pegar aqui a linha de numerador 5. A gente vai ter 1, 5, 10 não é um algarismo, então a gente pega o 0 e vai 1. Então, fica 11 aqui, a gente pega 1 e vai 1. Então, fica 6 e 1. Isso aqui vai ser igual a 11 elevado a 5. A gente pode conferir aqui. 11 elevado a 5, 161.051. Uma propriedade geral para todas as linhas seria o seguinte. A gente pega 1 vezes o último elemento, mais 10 vezes o penúltimo elemento, mais 100 vezes o antepenúltimo elemento, e por aí vai, até chegar no começo da linha. Só que para as linhas de numerador menor ou igual a 4, isso equivale literalmente a ver os elementos da linha como se fossem os logaritmos de um número. A demonstração disso aqui vai dar no final do vídeo. Então, agora vamos pensar aqui no binômio de Newton. Só lembrando que, quando eu tenho o triângulo de Pascal, o numerador 0, você vai ter 0 sobre 0,
numerador 1, você vai ter 1 sobre 0, 1 sobre 1. Numerador 2, 2 sobre 0, 2 sobre 1, 2 sobre 2. Numerador 3, 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2, 3 sobre 3. Enfim, no numerador n, você vai ter n sobre 0, n sobre 1, n sobre 2, n sobre 3, até chegar em n sobre n. Lembrando também que aqui é 1, aqui é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3 e 3. Então, vamos passar um traço aqui. O que seria x mais y elevado a zero? Bom, qualquer número diferente de zero elevado a zero vai ser 1. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo 1x0, y0. O que seria x mais y elevado a 1? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. 1x1, y0 mais 1x0, y1. O que seria x mais y ao quadrado? Bom, vai ser x2 mais 2xy mais y2, certo? Então, eu posso escrever como sendo 1x2y0 mais 2x1 y1 mais 1x0 y2. Por fim, o que seria x mais y ao cubo? Vai ser x3 mais 3x2y mais 3xy2 mais y3. Então, eu posso escrever como sendo 1x3y0 mais 3x2y1 mais 3x1 y2 mais 1x0 y3. Repare que quando eu tenho expoente 0, eu tenho coeficiente 1. Quando eu tenho numerador 0, eu tenho elemento 1. Quando eu tenho expoente 1, eu tenho coeficientes 1 e 1. Quando eu tenho numerador 1, eu tenho elementos 1 e 1. Quando eu tenho expoente 2, eu tenho coeficientes 1, 2 e 1. Quando eu tenho numerador 2, eu tenho elementos 1, 2 e 1. Quando eu tenho expoente 3, eu tenho coeficientes 1, 3, 3 e 1. Quando você tem numerador 3, você vai ter elementos 1, 3, 3, 1. Então, é de se esperar que quando você tenha x mais y elevado a n, os coeficientes vão ser os elementos da linha de numerador n. Então, aqui eu vou ter n sobre 0, alguma coisa, mais n sobre 1, alguma coisa, mais n sobre n, alguma coisa. Repara que eu tenho xy, 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 então aqui vai ser x, y, x, y, x, y. O x ele decresce de n até 0. Vamos pegar, por exemplo, aqui x mais y ao quadrado. Expoente 2, x a 2, a 1, a 0. Então, aqui você vai ter x a n menos 0, a n menos 1, a n menos n. Y cresce de 0 até n. Vamos pegar, por exemplo, aqui x mais y ao quadrado. Expoente 2, y a 0, a 1 e a 2. Então, vai ser aqui 0, 1, n. Repara que isso aqui vai ser o termo 1, que eu posso escrever como sendo o termo 0 mais 1. Isso aqui vai ser o termo 2, que eu posso escrever como sendo o termo 1 mais 1. E isso aqui vai ser qual termo? Bom, me orientando pelos denominadores aqui, você vai ter 0, 1, n. De 0 a n você tem n menos 0 mais 1 elementos, ou seja, n mais 1 elementos. Então, isso aqui é o termo n mais 1. Agora, repara, quando você tem 0 aqui, você vai ter 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Quando você tem 1 aqui, você vai ter 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Quando você tem n aqui, você vai ter n aqui, n aqui, n aqui. Então, se tiver um termo de ordem
p mais 1. Você vai ter n sobre p, x a n menos p, y a p. O que vai ser x mais y elevado a n? Vai ser o somatório de todos esses termos aqui, ou seja, de n sobre p, x a n menos p, y a p, p variando de 0 até n. Antes de terminar, vamos só voltar naquela propriedade lá do triângulo de Pascal sobre o 11 elevado a n. O que seria 10 mais 1 elevado a n? Bom, pelo que a gente acabou de demonstrar, isso aqui vai ser o somatório de n sobre p, 10 a n menos p, 1 a p, só que 1 elevado a qualquer número vai ser ele mesmo, então não vou nem escrever ele aqui. P variando de 0 até n. Então, 11 elevado a n vai ser n sobre 0, 10 a n, mais n sobre 1, 10 a n menos 1, mais n sobre n, 10 elevado a 0, ou seja, 1.